O Evangelho segundo João foi escrito 2 gerações depois da crucificação de Jesus Cristo. Foi escrito quando o Império Romano controlava Jerusalém. Embora a crucificação fosse o método preferido de punição dos romanos, não era sancionado pela lei judaica. Jesus e todos seus primeiros seguidores eram judeus. O Evangelho reflete um período de polêmica sem precedentes e antagonismo entre a igreja emergente e as autoridades religiosas do povo judeu. Este filme é uma representação fiel daquele Evangelho. No princípio era o Verbo. O Evangelho segundo João. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Distribuição Grupo Paris Filmes. Ele estava no princípio com Deus. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Mas as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio por testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescessem por meio dele. Ele não era a luz, mas para que desse testemunho da luz. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para sua casa, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditaram no seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem do impulso da carne, nem do desejo do homem, mas nasceram de Deus. E a palavra se fez homem e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. João dava testemunho dele, proclamando: Este é aquele a respeito de quem eu falei, aquele homem que vem depois de mim. Ele passou na minha frente, porque já existia antes mesmo que eu nascesse. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. As autoridades dos judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar a João: Quem é você? João confessou e não negou. Ele confessou: Eu não sou o Messias. Então quem é você? Então você é o Elias? Não, não sou. Você é o profeta? Não. Então fale, quem é você?
Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Quem você diz que você é? João então disse as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz de alguém que grita no deserto. Aplanem o caminho para o nosso Senhor passar! E os que tinham sido enviados pelos fariseus perguntaram a João: Se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que está batizando-os? Eu batizo com água. Mas entre vocês existe alguém que vocês não conhecem. Este é aquele que vem depois de mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando eu disse: depois de mim vem um homem que passou na minha frente, porque existia antes mesmo que eu nascesse. Eu também não o conhecia, mas vim batizá-lo com a água, a fim de que ele se manifeste ao povo de Israel. E João testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu ainda não o conhecia, mas era ele, aquele que me enviou para batizar com água. Foi ele que me disse: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e pousar, este é que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: O que estão procurando? Onde moras? Rabi. Rabi, Esta palavra significa mestre. Venham e verão. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Então eles foram e viram onde Jesus morava, e começaram a viver com ele naquele mesmo dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão. Nós encontramos o Messias. Esta palavra quer dizer Cristo. Vem. 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 André levou Simão até Jesus. Então Jesus olhou para ele. Você é Simão, filho de João.
mas vai se chamar Cefas. Isso é o mesmo que Pedro e significa pedra. Veja o que está, diga. Errou. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe. E Jesus disse a ele: Venha comigo. Filipe era de Betsaída, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Natanael. Encontramos aquele de que Moisés escreveu no livro da lei e de quem também escreveram os profetas. Ele é Jesus, filho de José, de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha e verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: Eis aí um israelita verdadeiro. Não há nada de falso nele. De onde me conheces? Eu o vi quando estava debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Porque eu disse a você que o vi debaixo da figueira, você acredita? Saiba que verá coisas maiores que esta. Que daqui em diante vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.